Olá pessoal, boa tarde. Vocês podem me ouvir bem? Vocês podem me ouvir, pessoal? Bom, vamos lá, né? Gente, só me confirmem se vocês estão me ouvindo. Sim? Ah, ok. Beleza. Muito bem. Então vamos lá. Bom, vamos começar. Só tô achando estranho que pouquíssima gente veio, né? O pessoal tá demorando. Deixa eu só checar aqui nos grupos se as mensagens chegaram em todos os grupos. Espera aí, viu, gente? Só um minutinho. Nono A, foi. Nono B, foi. E nono C também, esperar. Bom, enquanto o restante do pessoal chega, eu só queria reforçar o aviso que na quarta-feira que vem, né? Acho que todos já viram, mas na quarta-feira que vem nós finalmente teremos o nosso encontro com um estrangeiro. Não foi o irlandês, como a gente estava prevendo, mas que bom que surgiu outra pessoa, né? Um americano, né? Então nós vamos ter contato com esse americano no dia 13. Vai ser às 6 horas da tarde. Boa tarde, professor. Boa tarde, Marcos. Tudo bom? Sou filé. Muito bem. E então nós vamos ter esse nosso encontro com os americanos dia 13, quarta-feira, à noite. Por que à noite? Por duas razões. Primeiro, porque a gente pode ter mais tempo fora da aula. Na aula só teríamos 50 minutos, né? Seria muito apertado. E à noite a gente tem um tempo mais livre, pode ficar uma hora e um pouquinho, dependendo da disponibilidade lá do americano, né? E outra coisa também por causa do fuso horário dele. Lá nos Estados Unidos, onde ele mora, são 4 horas a menos do que aqui no Brasil. Então, se a gente vai se encontrar às 6, lá vai ser o quê? 5, 4, 3, mais ou menos 2 horas da tarde, eu acho, né? Enfim. Então fica mais confortável para todo mundo. E aí o que eu queria pedir a vocês é que no dia vocês abrissem as câmeras. Eu sei que vocês não têm o hábito de abrir a câmera na hora da aula, né? Vocês ficam aí só com a voz mesmo, ouvindo e falando. Mas no dia que quem for participar, por favor, abra a câmera, né? Porque é um convidado de fora, é uma pessoa. Ele está habituado a conversar com as pessoas nos Estados Unidos. As pessoas falam com as câmeras abertas, né? Enfim. Mas eu entendo que algumas pessoas têm uma internet que às vezes não ajuda, né? Às vezes a internet do celular, quando abre a câmera, às vezes trava. Eu entendo como é, eu sei completamente, perfeitamente como é. Mas quem puder, faça isso, gente, porque senão vai ficar aquela sensação que vai estar só eu e ele ali, né? E os outros estão só ouvindo de longe. Não, e vocês que vão participar, né? Vocês vão. Eu vou abrir o microfone para vocês fazerem perguntas, né? E aí eu gostaria que essa semana quem vai fazer perguntas já fosse se manifestando no meu privado e dizendo, professor, eu vou perguntar, porque não vamos. Eu estava pensando em deixar aberto para a última hora, para quem quiser participar, mas eu já senti que não vai dar certo, porque na hora as pessoas ficam muito assustadas, elas não têm o compromisso de perguntar, então eu não me comprometi, não vou ficar aqui na minha, não vou, né? Não, e aí eu quero saber quem de vocês vai fazer perguntas para eu botar os nomes aqui nas listas e saber na hora até para ter uma organização, para eu ir chamando, fulano de tal, pode fazer sua pergunta, né? Porque é uma forma da gente organizar melhor, tá bom? Muito bem, vamos então à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos ler um trecho de um livro bem interessante, né? Não sei se vocês já. Deixa eu só abrir aqui. Se vocês já leram, se vocês conhecem. Devem conhecer com certeza, mas eu não sei se todos leram. Muito bem. Vamos ver aqui. Então, o livro é The Little Prince. Alguém já ouviu falar nesse livro? Falem aí, de preferência no áudio.
O Pequeno Príncipe já, né? Mateus já ouviu. Pronto. E outra coisa, gente, no dia eu gostaria que vocês fizessem perguntas falando, né? Não faz sentido fazer pergunta escrita, né? A ideia é que o americano escute o que vocês vão falar e para ver se ele entende. Eita, professor, e se ele não entender? Eu vou estar lá para ajudar, né? Professor, Sim. mas nesse dia nós vamos poder falar inglês ou português com eles? A ideia é que vocês façam pelo menos uma pergunta. A missão de vocês é cada aluno pelo menos tentar fazer uma pergunta. Se alguém não quiser perguntar, não é obrigado, né? Mas quem quer perguntar dá um passo à frente, né? Evolui mais na Eu vou tentar conversação. perguntar, que eu quero evoluir. Pronto. Aí você vai preparar sua pergunta, vai me mostrar antes, tá bom? Para eu ver se está perfeitinha, se pode melhorar alguma coisa. E aí você vai depois, eu vou ver com você a pronúncia também, para ver se tá ok, tá bom? Para você ir seguro e confiante, sem medo de errar, aquela coisa, né? Aquele pânico que a gente tem quando a gente está inseguro, tá? Então façam as perguntas de vocês, me envia uma pergunta só para cada pessoa. Me envia, grava o áudio, professor. Eu vou falar assim, tá certo ou eu preciso melhorar? Aí eu gravo um áudio respondendo para vocês qual seria a pronúncia perfeita, tá bom? Aí vocês vão treinando. Tem uma semana aí para treinar. Beleza. Bom, então, como o Matheus falou, é o Pequeno Príncipe, né? Eu não sei se vocês já leram. Alguém aqui já leu inteiro o livro? Ou já começou, parou? Ou nunca leu? Só para eu ter uma ideia. Quem já leu? Dá um sinal aí. É um livro fantástico, gente. É um livro. Eu nunca vi. Pronto, mas aí a gente vai começar a ter a oportunidade agora de ler, né? Pronto. É um livro que inicialmente ele foi preparado para crianças, é um livro infantil, mas ao mesmo tempo não é só infantil, ele é um livro cheio de filosofia, ele é muito bem aplicado aos adultos também, no caso nós, né? Enfim. Então vamos lá. Basicamente é um livro de uma criança que ela não entende o mundo dos adultos, né? Ela fica interagindo ali com os adultos, mas a lógica dos adultos não faz sentido para ela. E então a gente vai ver hoje um pouquinho desse livro, tá? Bom, então deixa eu avançar aqui. Eu vou lendo e vocês vão tentando me ajudar a compreender esse livro. Deixa eu só achar a janela certa aqui para eu me ouvir. Pronto, achei. Então, The Little Prince de Antoine, não sei francês, gente, o autor é francês, é Saint-Exupéry, né? Não sei. Bom, aqui o autor, ele começa falando da dedicatória dele, né? Ele pede desculpa, né, às crianças por dedicar esse livro às pessoas grandes, a grown-up, às pessoas grandes, e ele diz que ele tem uma desculpa, uma justificativa. Né? Essa pessoa grande que ele dedica o livro, que é o Leon, né, ao Leon, é o melhor amigo dele, né, que ele tem no mundo. E ele tem outra desculpa que ele fala, né, outra justificativa. Essa pessoa grande, ele não fala adulta, ele fala pessoa grande, né, pode entender tudo, né, até os livros de crianças, os livros feitos para crianças. E ele diz que tem uma terceira justificativa ainda, né, que esses crescidos mora na França, desculpa, esse adulto, amigo dele, né, mora na França, onde ele está com fome e com frio. Olha que coisa inesperada, né? Aí ele diz assim, ele precisa ser confortado, né? Se todas essas desculpas não são suficientes, então ele vai dedicar esse livro para a criança que se tornou um adulto, né? Então, todos os adultos, todos os crescidos foram, primeiro, crianças, né? Inicialmente foram crianças. Né? Mas ele diz, mas poucos deles lembram isso. Né? Então, eu corrijo minha dedicatória. Né? Eu dedico a Leon Worth quando ele era apenas um pequeno garoto. Tá? Então, ele faz esse jogo aí. Né? Ele pede desculpa às crianças, porque ele vai dedicar um adulto, mas ele quer lembrar que esse adulto já foi criança um dia, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui. Eu fiz algumas marcações, porque eu vou enviar esse texto para vocês, então quando vocês estiverem lendo, pode facilitar do que é a tradução, ou do que é exatamente o sentido de cada palavra, tá? Opa, vamos aqui. Bom, então o livro no capítulo 1 começa aqui. Se tiver pequeno, gente, aumenta aí no celular, dá uma ampliadinha, dá certo, né?
Bom, então ele diz assim: When I was 6 years old. Dá para entender um trecho ou a frase toda? Dá para vocês entenderem em português o que ele quer dizer aí, mais ou menos? Me digam aí, falem aí, por favor. Quando eu Uma- tinha 6 anos de idade. Uau! Quando eu tinha 6 anos de idade. Né? Esse tinha, a gente cria quando vai traduzir, porque em português a gente usa o verbo ter, né? Eu tinha. Mas em inglês eles nunca usam o verbo ter para idade. Eles sempre dizem eu estava com tantos anos, ou estou com tantos anos. Mas a tradução da colega foi perfeita, porque na nossa língua a gente usa tinha, né? Então, quando eu estava com 6 anos de idade ou de vida, né? Então, esse was, gente, é o passado do is. O is é o verbo to be, né? Ó, a marcação aqui. Cadê, meu Deus? O is é o verbo to be. O verbo to be quer dizer ser ou estar. Então aqui é fui ou era, ou estava, né? Muito bem. Aí ele continua. I once saw. I once saw. Dá para entender alguma dessas palavras, dessas 3 palavras aí? O que significa I? I. O que significa a palavra I em português? É uma pessoa. É? Nada, gente? Eu. Eu. Pronto, salvou a nossa vida, né? Ufa! Muito bem. O I quer dizer eu. Once, eu não sei se vocês já viram a palavra once na vida, mas é assim, em inglês eles têm umas maneiras de falar de vezes. Por exemplo, se você quer dizer que faz alguma vez, eles dizem apenas once. Se você faz algo 2 vezes, eles dizem twice. Agora, se você faz algo acima de 3 vezes, aí eles mudam o padrão. Fica assim, aí você diz o número e a palavra vezes, que é times, né? Por exemplo, 3 é three. 3 times, 3 vezes. 4 é four. Então, 4 times. Se for 100 vezes, aí você bota 100 em inglês e times do lado, tá? Os únicos que são diferentões são uma vez e 2 vezes. Então eu não posso dizer, professor, one time. Até pode, mas não é o jeito que eles falam, tá? Eles dizem once para uma vez e twice para 2 vezes. Por exemplo, quantas vezes você escova os dentes em um dia? Once, twice, 3 times ou 4 times? Pessoal, é uma pergunta para vocês. Once, twice, 3 times ou 4 times? Normalmente, normally. Vida real. Fala aí para mim. Eu, geralmente, num dia comum, no mínimo 3 times. E vocês? Once, twice, 3 times ou 4 times? Tô aguardando. Quantas vezes vocês escovam os dentes por dia, por exemplo? Once, twice, 3 times ou 4 times? Por exemplo, Mateus, 4 times, 4 vezes. E os outros? Se manifestem, galera. Vamos lá. Coragem. One twice. Twice? Não entendi. 4 times? Que é parecido, né? Twice, 4 times? Eu não entendi Yes. bem. Ok. Muito bem. Tá, gente? É isso. Bom, eu acho que eu vou ter que convidar outras salas para participar com o americano também. Eu tô achando vocês um pouco tímidos. Imagina no dia, né? Com o estrangeiro. Vão ficar. Muita gente vai ficar travadona, né? Não fiquem, não, gente. Me ajudem. Vamos lá. Bom, então, when I was 6 years old, I once saw. Eu uma vez vi. O verbo saw, né? Que está escrito sol, né? S-A-W, mas é só. A pronúncia é só, né? É o passado do verbo see, que é o verbo ver.
né? Então, se é o passado de see, ver, então vai ser viu, ou visto, né? Ou via, né? Tanto faz. Então, uma vez vi a magnificent. Eita, essas marcações estão atrapalhando. A magnificent. A palavra magnificent dá para a gente deduzir, né? Parece com algo em português. O que seria? Alguém deduz? O que seria magnificent? Vamos tentar descobrir, mesmo que vocês não saibam. Magnificent parece com que palavra em português? Vamos por eliminação, vai lá. Repete de novo, professor. Pronto. A palavra magnificent, aqui, ó, que eu estou selecionando. Ela parece com que palavra em português? Magnífico. Magnífico, exatamente. Muito bem. Então, when I was 6 years old, I once saw a magnificent picture. Então, quando eu tinha 6 anos de idade, de vida, eu uma vez vi uma magnífica picture. Essa palavra não é tão estranha, não. Picture, o que seria? Picture. Pode ser uma pintura, às vezes pode ser uma foto, pode ser uma imagem, sim, tá? Então, muito bem. Então, vamos pegar a palavra do colega aí, pintura, né? Quem foi que falou? Deixa eu ver. Foi o Matheus, isso. Pronto. Então, ele viu uma figura magnífica in a book. O que é in a book? Em um livro. Em um livro, exatamente. Alguém falou no livro. Ok, mas não seria exatamente no livro, porque aqui nós temos, em vez de o, nós temos um ou uma, né? Que é o a, tá bom? Muito bem, então, em um livro. On the Virgin Forest. E agora? Forest, lembra o que em português? Lembra que palavra? Forest. Podem dizer. Floresta. Isso, Matheus. Floresta, exatamente, é uma floresta. E virgin? Virgin, lembra o quê? Vocês veem que o inglês tem muitas palavras similares ao português, né? Não é tão distante assim como a gente pensa, não. Virgin, lembra alguma coisa? Quando eu digo Virgin Mary, Mother of Jesus? Floresta Virgem. Exatamente, é uma floresta virgem. A palavra virgin quer dizer virgem, ou seja, é uma floresta que não foi destruída, não foi explorada ainda, né, pelos seres humanos. Muito bem. Então, quando ele tinha 6 anos, ele viu uma figura magnífica num livro, né, é, em uma floresta, né? E aí ele diz called, called. Esse called é o verbo chamar. Quando tem ed, eu vou dar uma dica, tá? Quando um verbo tem ed no final, geralmente esse verbo está sendo conjugado no passado, no tempo passado. Tá bom? Professor, mas não era did o auxiliar? Era. O senhor disse que não tem terminação nos verbos, é mais auxiliar, solto, né? Antes do sujeito para fazer perguntas? Eu disse, é verdade. Mas quando você usa a afirmativa, quando você está falando algo, não está perguntando, nem está respondendo, aí você não usa auxiliares, né? Na forma afirmativa, você usa terminação para o passado, que é ed, tá? Então, se qualquer verbo que você vê com ed, tá lá o edzinho, então está no passado. Então, se o verbo call é chamar, né? Então aí fica chamado ou chamou. Então ele está falando o livro, ele está dizendo a figura que ele viu no livro, chamado Stories of Life. Como é que é chamado o nome do livro? Stories of Life. Essas marcações atrapalham que só. Não deixa eu selecionar. Stories of Life. Significa? Story lembra o quê? Histórias da vida. História. História. Isso, no caso está no plural lá, né? Stories, então histórias, histórias da vida ou histórias de vida, pode ser os dois, tá? Muito bem. Então o nome do livro era Histórias de Vida. Aí ele vai falar agora de um animal, né, que ele desenhou. Ele vai dizer assim: eu tanto sei que é um animal porque começa com et, ó.
it é o pronome, né? Ele ou ela, ou isso, que é usado para animais ou coisas. Então ele diz assim: It was a boa constrictor. Esse boa constrictor, que está grifado aí, ele são duas palavras que significam um animal só. Boa constrictor quer dizer uma serpente muito grande, uma cobra muito grande. Né? Na minha cabeça, uma cobra grande é uma anaconda, né? Então, mas algumas pessoas traduziram como jiboia, enfim, é uma cobra grande, né? Então ele diz que it was a boa constrictor. A gente já sabe que was é o passado de is, de é ou está, né? Então é era ou estava ou foi, né? Então it was era uma cobra grande, uma cobra anaconda, né? That. O que significa o that? Quem lembra? É uma das palavras mais usadas no inglês, o that. Todo mundo gosta do that. Alguém lembra? Não lembram? O that, ele tem duas possibilidades, ele tem dois significados. Um eu acho que vocês conhecem, que é o that, que a gente já estudou, já fez até prova sobre isso no passado. Significa aquele, aquela e aquilo. Tá? Esse aí, faltou um L no final, mas tudo bem. Esse aí é o pronome demonstrativo, quando você usa para apontar uma coisa que está longe, né? Aquele lápis, aquele quadro, aquela imagem, né? Mas o that também pode ser um pronome relativo. O que quer dizer isso? Os pronomes relativos geralmente são o que. Em português é o que, né? Quando você quer dizer, por exemplo, o menino que pulou a janela. Alguém que fez isso, né? Então, em inglês, o que, ou o que, né? Ele pode ser o that, deixa eu botar maiúsculo aqui, o that, o who ou o which. Os três são iguais, mas tem uma diferença entre os três. O that ele é genérico, ele significa que, mas é usado para tudo, para pessoas, animais, objetos. O who também é que, isso vocês podem anotar se quiserem, cai no Enem, tá? O who é que, mas só é usado para pessoas. E o which é que também, mas só é usado para coisas e animais, tá? Então o that é usado para tudo e o who e o which são bem específicos. Por exemplo, eu quero dizer o garoto que pulou. Uma frase bem simples, né? The boy that jumped. Olha o verbo jump aí é pular, né? E ele está no passado porque está com ED. The boy that jumped. O garoto que pulou. Mas vamos usar outro que para pessoas. Então, the boy who jumped. Então, essas duas frases estariam corretas. Por quê? Porque eu usei o que é usado para pessoas. O who, só para pessoas. E o that, que pode ser para pessoas ou animais. Então, ele se encaixa. Agora, se eu quiser dizer the boy which jumped, ficaria errado, porque o which é para coisas e animais, tá bom? Agora eu posso dizer the snake which jumped. A cobra que pulou do galho, por exemplo, né? Ou the snake that, já que o that é genérico, é para tudo, jumped. Tá bom? Então é isso. Na dúvida, se você se enrolar, se esquecer, usa o that para todo mundo, que significa que. Então, voltando aqui, né? Então, só nessa 2 minutinhos a gente viu o assunto aqui, pronomes relativos. Excelente. Bom, então, it was a boa constrictor that, então, era uma cobra que o had é o passado do have. Quem sabe me dizer o significado do verbo have? É o segundo verbo mais usado em inglês. Indica posse. Alguém chuta? Pode chutar, não tem problema não. É o verbo ter, Thaline, exatamente. Né? É o segundo verbo mais usado. Qual é o primeiro? É o to be, que é o ser ou estar. Né? Então, o had é apenas o passado do have. Tá? Ele é um verbo irregular, então ele muda completamente a sua forma. Então, se eu quero dizer eu tenho, eu digo I have. Se eu quero dizer eu tive ou tinha, eu digo I had. Tá bom? Muito bem.
Então, era uma cobra que tinha swallowed. Eu sei que esse verbo está no passado. Eu não sei o que é que significa o verbo. Se alguém souber, pode falar, mas eu vou dizer. O verbo swallow é engolir. Engolir. Como está no passado, fica engoliu ou engolia, né? Então, it was a boa constrictor that had swallowed a wild beast. Então, era uma cobra que tinha engolido o quê? Wild beast. Vocês conseguem decifrar o sentido de alguma dessas duas? Wild ou beast? Lembra o quê? Se não sabem, ok, eu vou dizer, tá? Beast. Isso, Matheus. Beast quer dizer besta. Besta ou fera, que é a mesma coisa, né? Eu vi um monstro, uma besta, né? Uma fera, isso. Exatamente. E wild significa selvagem, tá? Wild quer dizer selvagem. Não se apavorem, porque quando a gente lê um livro, é muito natural aparecerem muitas palavras novas, porque afinal a gente está lendo falas naturais, né? Falas do dia a dia, como as pessoas falam realmente. Não são frases prontinhas, feitas só para a gente estudar, não. A gente está lendo o diálogo deles e está quebrando aqui e estudando a gramática de acordo com o que vai aparecendo. A gente não está estudando um assunto só, né? Como fazer perguntas em inglês. Não. A vantagem de se estudar um livro é mais difícil? É. Mas a vantagem é que você está estudando vários assuntos ao mesmo tempo. Só aqui vocês já aprenderam relativo, já aprenderam o passado na forma afirmativa, já aprenderam o passado de alguns verbos como ser ou estar, que é was, ou o verbo ter, que é had. Então, o ritmo é mais rápido. Mas se vocês estiverem com vontade, com sede de aprender, vocês aprendem. Né? Vocês vão anotando as dicas importantes, as palavras que vocês acham que, que são importantes, e ainda tem a oportunidade de revisar depois, porque as aulas ficam salvas no YouTube. Né? Então, não se apavorem, não. Se vocês querem aprender inglês, é assim mesmo, é por imersão, é mergulhar de cabeça. Né? Eu vou contar uma história para vocês interessante, que eu nunca me conformei, porque eu estudo inglês a vida toda, né? A vida toda que eu digo, eu acho que desde a minha adolescência, né? Assim, para valer, né? Enfim, então, o que que acontece? Quando eu terminei a faculdade, em 2004, foram 4 anos e meio de faculdade, eu estudava inglês, né, na faculdade, era letras, eu não me sentia confiante para falar inglês, mesmo tendo terminado a faculdade. E aí, depois de alguns anos, mesmo depois de alguns anos, eu tinha um amigo, quando eu comecei a fazer o mestrado, em João Pessoa, na Paraíba, que ele fazia faculdade e ele ganhou uma bolsa do Fronteiras. Né? Tinha um programa, né, antes, no presidente anterior, tinha um programa esqueci o nome, Idiomas Sem Fronteiras, Línguas Sem Fronteiras, uma coisa assim, que a pessoa ganhava uma bolsa de estudos e podia escolher um país para estudar fora na universidade daquele país. Estados Unidos, Portugal, Inglaterra, você escolhia a língua e ia estudar lá. Esse meu amigo, gente, eu digo porque ele me falou, ele disse assim, Alisson, eu não sei nada de inglês. Ele fez a prova, passou, na sorte, não sei, ou estudou muito na última hora, passou na prova escrita e foi para os Estados Unidos. O que é que eu quero dizer? Ele não sabia nada, 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 nada. Pode ser que algum de vocês esteja se sentindo assim. Não é o caso de vocês. Eu sei que vocês sabem muitas coisas. Mas todo dia a gente está vendo coisas novas, né? Mas o caso dele era diferente. Ele não sabia nada. E aí ele foi para os Estados Unidos, fez a imersão. Que é isso? Imersão, ele foi para o país deles, né? E lá não tinha como ele falar português, não tinha brasileiro onde ele ia ficar na universidade. Ele tinha que se virar nos 30 para tomar café da manhã, ele tinha que se comunicar em inglês. Na universidade, quando o professor dava aula, era em inglês, as perguntas eram em inglês. Né? Eu respondo já a pergunta, Matheus, né? Segura aí. Tá? E aí, o que é que isso aconteceu? O que é que aconteceu? Ele se obrigou a sobreviver naquela língua. Ele percebeu que ou ele sobrevive na língua inglesa, ou ele ia passar fome, ia passar sede, não ia conseguir terminar o curso dele lá na universidade. Né? Bom, foi o que aconteceu, ele começou a estudar. Então,
E uma coisa ajudou ele, o bombardeio de informações. Ele ligava a TV, eram os programas locais, tudo em inglês. Ele assistia um filme, era filme em inglês. Música só era música em inglês. Os livros eram tudo em inglês. Para onde ele olhava era inglês, não tinha para onde correr. Então é isso que eu quero dizer para vocês, essa mensagem que eu quero dizer para vocês. Às vezes, o professor traz um livro como esse aqui, né? Professor, não estou entendendo nada, nós estamos perdendo tempo. A sensação é que nós estamos perdendo tempo, mas é o contrário. A gente está fazendo mais ou menos como esse meu amigo fez. A gente está entrando de cabeça. Já que a gente não tem dinheiro agora para ir para os Estados Unidos estudar fora e aprender em 2 meses tudo, né? Porque esse meu amigo, a minha revolta que eu disse é essa. Ele foi, passou acho que 6 meses lá e ele voltou falando inglês 10 vezes mais do que eu, que já era professor de inglês. Como é que pode, né? Porque eu estudo inglês aqui no Brasil, é diferente. Eu falo inglês? Falo, os americanos me entendem? Entendem. Só que demorou muito para eu chegar aqui, né? Então, quando você mergulha na língua, você lê coisas em inglês, você escuta coisas em inglês, você bota suas redes sociais em inglês, você escreve em inglês, aí é outra história, que nós chamamos de imersão. Você está dentro da cultura. Então, o seu cérebro ele tem que aprender a se comportar em inglês, a funcionar em inglês. Então, é isso. Então, não se apavorem. Esse livro está parecendo difícil agora, mas daqui 2, 3 semanas, quando vocês continuarem lendo, isso aqui vai dizer: meu Deus, que coisa besta, né? É só o primeiro contato que dá um impacto, assim, mas depois fica super simples. Vocês absorvem. Respondendo a pergunta do Matheus, eu não sei exatamente. Olha, Matheus já botou a rede dele social em inglês, né? E parece que está funcionando, que eu faço perguntas e o Matheus está sempre respondendo também, né? Muito bem. Vai funcionar para todo mundo, gente, se vocês se dedicarem. Quando eu digo dedicar, não é assistir aula só, não. É assistir aula, é pesquisar, é anotar e buscar coisas para estudar por fora, assistir vídeo no YouTube em inglês, assistir entrevista, comerciais em inglês, é mergulhar mesmo. É tentar se desconectar do português, né? E aí funciona. Mateus, eu não vou lembrar com quantos anos eu estava. Eu nasci em 81. Vocês são bons de matemática? Vocês podem calcular depois. Em 2004, quantos anos eu estava? Tá bom? Eu não sei te dizer agora. Mas eu era bem mais novo, faz muito tempo, né? Faz muito tempo. Enfim. Bom, vamos voltar aqui ao texto. Nós só temos 15 minutos, eu acho. 15 minutos, isso, exatamente. Vamos lá. Bom, então ele diz assim, que o livro era chamado, né, blá blá blá, vamos lá. Bom, ele fala do animal, da cobra, que engole uma besta selvagem, né? Então, que animal perigoso. E aí ele desce, ele fala no próximo parágrafo o seguinte: It was written in the book. Written é o verbo escrever, só que aqui está num tipo de passado, que significa escrito. Written. Written, nós chamamos de particípio passado, né? Escrito. É quando em português eu digo, por exemplo, assim, ó. Geralmente é a terminação ado em inglês. Falado, cantado, mencionado, imaginado, ilustrado. Por acaso escrito fugiu um pouco do padrão, né? Foi uma coincidência, mas geralmente é isso, tá? Escrito. Bom, então ele diz: It was written in the book. Estava escrito no livro, dentro do livro. Boa constrictors. Swallow. O que é swallow mesmo? Swallow. Eu agora estou swallowing water. Engolir. Exatamente, Matheus. Por exemplo, eu estou morrendo de sede aqui. Estou swallowing. Estou engolindo água, né? Bebendo água. Muito bem. Então ele diz que a cobra, boa constrictors, engole their whole prey. Prey quer dizer presas, né? As suas presas, as suas vítimas. E whole quer dizer toda, completa, né? Então, dá a entender que as cobras elas engolem as presas delas inteiras, né? Sem mastigar. E é exatamente o que ele diz aqui, ó. Without é sem. With é com. Without é sem. Porque o out é fora, né? Tipo, tira fora. Então, com e sem. Então, eles engolem as presas sem chewing. O que é chewing? Mastigar.
Mastigar. Isso, Taline. Tá bom? Então, olha aí, só aqui nós aprendemos dois verbos que não são muito ensinados, né, de comer, ó. Swallow, que é engolir, e chewing, que é chew, né, que é mastigar. Exatamente. E aí ele diz: Then they cannot move. E então, o que é que significa they? They. Eles. Eles ou elas, isso, muito bem. Isso. O verbo Eles não, can. Pode falar. eles não conseguem se mover. Eles não conseguem se mover. O verbo can é o verbo poder ou conseguir, né? Tanto faz. Você vê qual fica melhor. No caso, conseguir ficou ótimo. Então, eles não conseguem se mover, ou seja, as presas que a cobra come não conseguem se mover. Por quê? Porque ela se enrola, se enrosca na presa e esmaga ela, né? Com o abraço da morte. Bom, e aí eles não podem se mover, e aí ela diz: And they sleep during 6 months. Ah, mas aí ele está falando não é nem da presa, é da cobra, né? Elas comem um animal grande e ficam muito pesadas, muito cheias. E elas não conseguem se mover. O que é bom e é ruim. Por quê? É bom para elas, que elas estão com a barriga cheia, por 6 meses aí elas vão ficar sem comer, né? Fazendo a digestão. Mas elas ficam sem força para se arrastar. Então, qualquer animal, uma onça, pode chegar e matar a cobra e comer a cobra. Então, eu já vi vídeos na internet em que ela comeu um boi, um bezerro pequeno, mas ela está muito inchada, né? E ela não realmente ela não consegue se mover. E aí vem uma onça para comer a cobra. E ela vê que vai morrer, e o que é que ela faz? Ela bota para fora o bezerro e foge. Então, é melhor ficar com fome do que ficar com a barriga cheia morta, né? Então, acontece isso, né? Então, é isso que ele está dizendo aí. Bom, vamos lá. Então, elas não podem se mover e they sleep during 6 months. O que é que ele está dizendo aí? Elas. Elas dormem durante 6 meses. Isso. Elas dormem durante 6 meses of their digestion. O que é que significa there? O there parece com o they. Então, se o they é eles ou elas, o there vai ser o possessivo, vai ser deles ou delas, tá certo? Anotem isso aí se vocês acharem importante. Então, elas dormem 6 meses durante a digestão delas, das próprias cobras, tá? Só respondendo a pergunta do Matheus aqui, professor, o brasileiro estuda inglês. E quem mora nos países que já falam inglês? Interessante essa pergunta. Também estudam inglês? Sim. Mas eles estudam inglês do mesmo jeito que nós estudamos português. Eles estudam como a língua deles, né? A aula de inglês, do mesmo jeito que vocês têm aula de português. Eles vão estudar gramática, a escrever redação, essas coisas. Quem já fala inglês, eles estudam outras línguas. Geralmente é o espanhol, que é a segunda língua mais falada, né? O espanhol, ou o francês, ou o alemão, ou o chinês. Hoje no mundo são as 4 línguas mais faladas depois do inglês, né? É o espanhol, chinês, que é o mandarim, né? O francês e o alemão, tá? E eu acho que depois vem o português. O português está em sexto ou em sétimo lugar, eu não lembro exatamente. É uma língua muito importante também. As 10 línguas mais faladas no mundo estão no top 10, são muito importantes, né? Muito bem. Ok. Tá? Então eles estudam geralmente francês ou espanhol. São as mais procuradas. Como língua estrangeira, diferente, né? Bom, onde eu parei? Ok. Vamos aqui, 10 minutos, 9 minutos, na verdade. I then thought. Alguém conhece esse verbo thought? O thought é o passado de think. Quando você pensa, no caso é eu então pensei ou achei, né? Achava, pensava. A lot. Tem alguma ideia, galera, do que significa a lot? Eu acho que eu já falei para vocês em algum momento. Não sei se vão lembrar. A lot. A lot significa muito. Ou isso, Matheus, bastante, muito ou muita, né? Isso, né? Então,
I then thought a lot about the adventures. Então, eu então pensei, né, muito. About quer dizer sobre, a respeito, né? Eu pensei muito sobre The Adventures. O que é The Adventures? Quem assiste desenhos, filmes ou joga videogame sabe o que é Adventures. Ou quem estuda inglês no livro também, né? Estuda inglês de alguma forma. Adventures. Lembra o quê? Aventura. Isso, garoto. Exatamente. Está no plural lá, né? Então, aventuras. Exatamente. Então, eu então pensei muito sobre as aventuras of the jungle. E aí? Of the jungle. O que é jungle? Jungle. Jungle. Selva. Perfeito. Uau! Muito bom. Então, eu pensei muito sobre as aventuras da selva, né? And esse in turn, gente, ele é só uma estratégia que eles usam para ganhar tempo enquanto eles vão falar outra coisa, tá? Então é como se fosse assim, por sua vez, né? In turn, por sua vez, succeeded. O verbo succeeded quer dizer ter sucesso, ser bem-sucedido. Aqui está no ed no final, então está no passado, né? Então, bem-sucedido, ele vai dizer que foi bem-sucedido com um lápis colorido, né? Com um colored pencil, né? Um lápis colorido, um lápis de cor. In drawing, né? Em desenhar, né? Professor, mas para dizer desenhar com R no final, não teria que usar o to para ficar no infinitivo? Sim. Mas existe uma regra em inglês que diz que quando um verbo ele vem antes de uma preposição, no caso in, né? Algumas preposições muito comuns são in, on, at, with, o que mais? Não estou lembrando as outras agora. For, to, essas são as mais comuns, né? Em, com, por, para, né? Então o verbo é obrigado a vir com ing. Não vai mudar o sentido dele, não vai dizer desenhando, não. Como ele vem com a preposição antes, no caso in, então vai ser só desenhar mesmo, infinitivo mesmo, tá? A forma original do verbo. Bom, então, desenhar my very first drawing. Né? Desenhar my very first drawing. Esse my very first drawing quer dizer minha primeira pintura, o meu primeiro quadro, né? E aí ele continua. It was like this. It was like this. Alguém consegue traduzir essa frase para mim? Ou pelo menos um pedaço? Estou sem voz. Vou beber um pouquinho d'água para ver se melhora. Final do dia, né? Já dei aula o dia todo, então a voz já está indo embora. O que é was mesmo, galera? Isso ficou assim, e terminou assim. É tipo. Isso. Ou foi tipo é mais isso? ou menos isso mesmo. Pronto, adorei essa tradução agora que você deu. Foi tipo isso, né? It was like this. Like this é tipo isso, né? Se a gente traduz assim de forma geral. Exatamente. O like. Professor, o senhor falou em outra aula que o like é o verbo gostar, curtir. Mas o like tem dois significados. Ele pode ser também a palavra como, ou tal qual. Ou seja, quando você está comparando. É tipo isso, é como isso, né? Tá bom? Muito bem. Então, só para a gente ir finalizando, aí ele apresenta essa imagem aqui para o adulto no livro, né, a criança, e o adulto acha que é um chapéu, parece com um chapéu, né? E a criança ela fica muito chateada porque ele diz que é a obra-prima dele, ó. I showed my masterpiece. Eu mostrei minha obra-prima to the grown-ups, né, para os crescidos, para as pessoas grandes. Grown-ups são pessoas grandes, adultos, né? And ask them. Oh, meu Deus, essas marcações ajudam e não ajudam às vezes. And ask them if my drawing frightened them. Então ele diz assim: e perguntei a eles se minhas pinturas
tipo, inquietavam eles, deixavam eles pasmos, né? Frightened é pasmar, né? Deixar assustar, impressionar, né? E aí, como o Talino está falando, ali aquela imagem não é uma figura, não é um chapéu, como o adulto pensou, mas é uma cobra que engoliu um elefante. Você vê aqui, ó, e depois ele vai justificar. Ele vai dizer, olha, abaixo na próxima figura eu desenhei o interior da cobra. Ou seja, lá dentro tinha um elefante que a cobra engoliu, né? Muito bem. O resto dos alunos estão na escola. Ah, é verdade. É verdade, tem o aulão, né? É verdade, eu não estava nem me lembrando. Bom, gente, antes da gente encerrar, só por curiosidade, como foi o aulão de vocês? Me falem aí um pouco. Abram aí o áudio. Vocês gostaram? Como é que está lá? A sala cabe muita gente? Tem pouca gente? Falem no áudio aí para eu ouvir vocês. Temos 2 minutos. Enquanto isso, coloquem aí no chat. Primeiro o nono A, né? 30 segundos para o nono A. Todo mundo que é menos gente, colocar o nome aí. Depois o nono B. E aí depois mais 30 segundos, nono C. Por favor, aí eu copio a chamada. Eu queria ouvir vocês. Me fala aí como foi o presencial, estou curioso. Quem foi aqui da sala? Foi bom, só foi pouco aluno também. Foi, né? Vocês ficaram na quadra ou numa sala? Nós tava ficando na quadra, mas hoje foi na sala. Hoje já foi na sala, acho que já para ir testando como é que vai ficar, né? A exposição das carteiras, né? Eles já Porque estão. lá na quadra fica sol lá. Pois é, quadra quente à tarde, né? É complicado. E teria que ter microfone, porque ninguém aguenta falar no ar livre, né? Enfim, é. E ligaram os ar-condicionados, ficaram de janela aberta, como foi? Não, a professora levou um ventilador lá e ligou. É, porque o ar-condicionado não pode por causa da Covid. Se fechar, né? É perigoso, né? Então, eu acho que é isso mesmo. Vamos ter que usar ventilador e abrir a janela, né? Enquanto esse Covid maldito desaparece. Vocês já começaram a tomar as vacinas ou vocês não têm idade ainda? Eu já tomei a primeira dose, tomar a segunda. Que bom. Então, alguns já estão tomando. Isso Já já vai. tomei também. Que bom, que bom. Então já vai ajudar muito. Já esse Covid vai desaparecer logo, logo, se Deus quiser. A gente voltar. Eu sei que em novembro volta, né? De um jeito ou de outro, em novembro já está certo que o presencial, os nonos anos já retornam, né? Aí vai ficar nesse esquema assim: metade da turma vai para o presencial e no outro dia a outra metade vai. Quem foi, fica em casa, né? Vai ser bom. Bom, gente, quem colocou o nome pode sair, tá bom? Encerramos por hoje. Eu vou enviar esse texto para vocês, tá? E vou postar essa aula agora para vocês assistirem se tiverem dúvida ou se quiserem aprender. Fazer imersão, né? Na língua. Tá bom? Qualquer dúvida me chamem. E quando criarem suas perguntas para os americanos, podem me perguntar que eu ajudo, tá bom? Se preciso for. Thank you very much. Bye bye, my friends. Tchau, tchau, professor. Obrigado pela aula. Tchau, Marcos. Obrigado, meu amigo. Tchau, tchau. Deixa eu ver só se tem alguém ainda que vai colocar o nome aqui que eu já vou copiar para sair. Eu acho que não. Vamos lá.